Daniel, capítulo 9. Bendito seja o Senhor eterno. Glória a Jesus. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Misericórdia. Menos. Quero pedir aos irmãos que orem pela minha filha, os que puderem, né? Isso aí está bem malzinha, mas o pai é bom, amém, irmãos? Ele não está aqui por causa disso, estou com ela para acompanhá-la, né? Pegou 4 dias de atestado, mas ainda está bem mal. Eu acho que eu também estou ficando, mas o pai é bom, amém, irmãos? Daniel capítulo 9 diz: a oração de Daniel, as 70 semanas e o Messias. No ano primeiro de Dário, filho de Assuero, de nação dos... É 9 ou é 10, chefe? 9. Amém. No ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos, de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de acabar as assolações de Israel, era de 70 anos. Versículo de número 20. Estando eu ainda falando, e orando e confessando o meu pecado, e o pecado do meu povo, Israel, e lançando minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo de Deus. Estando eu, digo ainda, falando na oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Amém, meus irmãos? Amém. Versículo de número 24 diz assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados e expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Que é uma condição que traz ali o mesmo texto, a mesma mensagem, irmão, para que a gente possa ter compreensão. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o texto começa assim, irmão. Como diz, no ano primeiro de Dário, filho de Assuero, das nações dos Medos, a qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Louvado seja o nome do Senhor. Então esta, irmãos, é um reinado que vem, que sucedeu o reinado da Babilônia, o reinado de Nabucodonosor, o reinado dos seus filhos, da sua descendência, até o último rei, que foi o rei Belsazar. Para conhecimento, qual tivemos lá no capítulo 5, não me recordo no capítulo 4, mas a certeza que eu tenho é o capítulo 5, irmãos, onde apresenta o rei Belsazar, amém? Então fala ali de um contexto, a gente pode usar alguma parte, irmãos, histórica aqui, para trazer o conhecimento, E algo que eu tinha marcado aqui, que talvez os irmãos já tinham estudado, ou já tinham visto, principalmente na parte das irmãs aqui, que às vezes têm muito interesse em estudo na Bíblia, no tema acerca de algum texto onde fala de alguma mulher, alguma lição desse tema, desse aspecto. E temos no livro de Esther a mesma situação, a mesma citação, de Assuero, um outro imperador, melhor assim dizendo, uma outra autoridade ainda da descendência dos persas, mas que esse daqui é um Assuero totalmente diferente, filho, Dário, filho de Assuero. Então tem-se em vista, irmãos, que esse título, Assuero, é apenas um título e não nome de ninguém, amém? Como rei, como governante, como alguma coisa desse tipo, como Herodes, que a gente vê na Bíblia, que se trata muitos e vários textos, irmãos, vai tratar acerca de vários Herodes que passaram, Herodes o Grande, Herodes o Tetrarca, Herodes Antipas, e assim pelos Atos dos Apóstolos, você vai ver que existem vários Herodes, porque é uma linhagem que vai sucedendo e vai até que vão recebendo esse mesmo título, irmãos, de passagem de uns para os outros. Então esse título é um título que também se passava de geração em geração. Amém, irmãos? Amém. Eu estou suando demais, estou com calor, eu vou ligar esse ventilador. Vocês me permitem aí? Amém? Vocês estão com calor? Você também contigo aqui? Não estou falando, não. Eu estou suando. Está lá no fundo. Se quiser ficar aqui, tudo interno. Amém, irmãos? Tem uma caixinha aqui também, não? Sossegado. Aí estou com frio, né? Beleza? Está com frio, mano? Aleluia, Jesus. Bênção do céu. Amém, irmãos? Então, vendo aqui, irmãos, que esse Dário foi um rei constituído
porque eles foram lá e, mesmo sendo uma nação menor que o reinado babilônico, Marcelo, que era um reinado, como a gente viu em alguns capítulos anteriores, era um reinado gigante, com guardas, com poder, exaltação dado pela mão do nosso poderoso Deus, né, que foi e exaltou, né, a Nabucodonosor, Marilyn. Hoje é legal, Marilyn e Marilyn ainda, na mesma fileira ainda, e colocou isso assim dessa maneira, e o elevou a um nome que o nome dele foi ecoado por todas as nações, Vitória, em nome de Jesus. Então ele foi conhecido, então criou-se um nome que todo mundo via e tinha medo. Era falar de Nabucodonosor vindo diante, todo mundo já desfalecia, né? Tinha seus temores, seus medos, né? Mas uma nação muito menor, acerca da profecia que teve, se eu não me engano, no capítulo 3 ou 4, né? Falava acerca dos reinos que vinham sido interpretados na visão de Daniel, né? Dos reinos que iam vir menores, mas também iam entrar em ação contra o reino da Babilônia. E Dário, né, dos medos, os medonitas, irmãos, foi uma nação que era muito menor, mas de estratégia entrou e conseguiu derrubar ali, né, o reinado dos caldeus, o reinado dos babilônicos, né? E tendo isso, irmãos, foi constituído, né, rei sobre o reino dos caldeus. Então todos aqueles que antes serviam os caldeus, serviam a Nabucodonosor e a sua descendência, passou-se a servir, né, a Dário, o filho de Assuero. Tendo isso também, a nação de Israel, que ali já era escrava, né, no tempo dos babilônicos, foram também escravos nesse tempo. Né? Por mais que passava o tempo, se passava isso. A escravidão passava de cada líder que passava, continuava-se a servidão, até que, se pela misericórdia do Senhor, né, eram libertos ou alguém era dispersado, né, acerca dos tempos de cada rei, que isso a gente vai ver que mais para frente. Se eu não me engano, nesse capítulo 9 traz uma citação ainda, né? Ou não, perdão, no livro de Isaías, de Jeremias, que ele vai falar. A gente vai chegar lá também, né? Então, tendo isso, irmãos, sabemos que ele foi constituído sobre todas as nações a qual antes Nabucodonosor e sua descendência reinou. E continuando, irmãos, no versículo de número 2, no ano primeiro do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de se acabar as assolações de Jerusalém, eram de 70 anos. E eu me dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração, rogos e jejum, e panos de saco e cinza. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, essa palavra... Glória a Deus. Eu vou convidar os irmãos a abrir lá esse texto, a qual a profecia de Jeremias, irmãos, no seu capítulo de número 25, do profeta Jeremias, capítulo 25, verso 11, irmãos, traz alusão a essa profecia a qual Daniel tem aqui para o entendimento. Louvado seja Deus. Ó, o título desse texto, em Jeremias 25, fala assim: os 70 anos de cativeiro e depois a ruína da Babilônia e das outras nações. Então tem a palavra que veio a Jeremias, versículo 1, acerca de todo o povo de Judá, no quarto ano, no ano 4 de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, que é o primeiro ano de Nabucodonosor, o rei da Babilônia, o qual anunciou o profeta Jeremias a todo o povo de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, dizendo, né? E aí vamos pular, irmãos, lá para o versículo 11. E toda esta terra, acharam, irmãos? Amém. Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e essas nações servirão ao rei da Babilônia por 70 anos. E acontecerá, porém, que, quando se cumprir os 70 anos, visitarei o rei da Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade. E a terra dos caldeus farei deles um deserto perpétuo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, sabendo que, historicamente, né, o rogo que Daniel fez ao Senhor Samuel, pelos castigos, né, por esse cativeiro de qual o Senhor tinha colocado o povo, Daniel já, mesmo que quase sendo contemporâneo, né, irmão Ademir? Porque a história de Jeremias, a história de Daniel, se passa num tempo quase que contemporâneo, né? Jeremias estando ainda em Jerusalém, em Judá, e juntamente ali, o mesmo Daniel já estando cativo na Babilônia. Porém, ele lendo essas cartas, que quando os profetas escreviam suas cartas, eram espalhadas para que as pessoas tivessem conhecimento das profecias do Senhor. E essa carta chegou a Daniel, que era um homem conhecido. Sabemos que Daniel foi posto como presidente dos governadores
lá ao lado de Nabucodonosor. Então ele era uma pessoa de autoridade, amém, irmão? Então ele é uma pessoa que provavelmente tinha, lógica, a capacidade tanto financeira, porque naqueles tempos, irmão, para ter acesso aos livros, às cartas, ou aos papiros, as leituras, né, das palavras do Senhor, devia ser ou sacerdote ou ser da família real, né, ter dinheiro e condição de mandar algum escriba descrever novamente essa carta para você. Então o trabalho de um escriba naquele tempo não era fácil, não era barato e não era de alcance de muitos. Mas Daniel, ele tinha esse conhecimento e teve acesso a essas cartas de Jeremias, mesmo que quase contemporaneamente, né? Jeremias escreveu de lá, passando alguns anos, Daniel já tinha essa carta lá e fazia estudo, samurai. Tem problema, samurai? Vai ser difícil, né? Mas daqui a pouco a gente vai ver. O Mogi eu chamava de Mogi todo tempo, agora eu chamo de Antônio. Cadê ele? Está aí? Está ali. Valeu. Mas daqui a pouco a gente alinha isso aí direitinho. Louvado seja Deus. Até hoje Samuel me chama de ovelha, né? Não para, não acerta meu nome. Louvado seja Deus. Então, irmãos, tendo conhecimento, né, dos tempos, né, de todos os tempos de servidão do povo, e sabendo que essa profecia, Daniel teve acesso a ela, né, conhecendo que de tantos outros profetas que já tinham profetizado contra o povo. Fala, ó, e a gente já estudou algumas coisas sobre isso, irmãos, né, de quantos e quantos profetas não vinham diante do povo e falavam, ó, se você não obedecer à voz de Deus, você vai ser levado ao cativo. Se você só olhar, irmãos, para o tempo do povo de Israel, né, no livro dos Juízes, quem já leu o livro dos Juízes? Né? O tanto de vezes que eles foram levados ao cativo, se eu não me engano, tem o número certo. Você sabe, alguns irmãos sabem? Se eu não me engano, se eu não me falo agora, são 25 vezes que o povo foi levado ao cativo e voltou. Foi levado ao cativo e voltou. Então foram várias, então eu já tinha, bem dizer, experiência no assunto em ser escravo dos outros. Né? Mas aqui, dado uma circunstância, o Senhor colocou como cativo e deu um tempo. Ele falou, ó, vocês vão ser levados, a terra aqui, tá vendo? Jerusalém, a sua cidade vai virar um deserto. Vai ser a assolação plana, não vai ter mais nada aqui. Né? Tanto que, se você olhar, irmãos, os livros de Daniel, né, os livros dos profetas, Ezequiel, né, e assim por diante, sabes que o povo foi levado cativo em povos, em divisões. Né? Primeiro o povo, os mais ricos, foi levado os sábios, os reis, os príncipes, foram levados os primeiros cativos à Babilônia. Né? Depois foi levado uma outra frota de pessoas e por último foi levado quase todo mundo, só ficou mesmo em Israel, os miseráveis. Né? Sendo um desses, Jeremias, que continua profetizando. Né? Falando, o tempo vai passar, mas vocês vão passar lá, 70 anos. Eu não me recordo, irmão, se historicamente Jeremias viveu a saber do retorno do povo, mas ele profetizava. Né? E de tudo isso, irmãos, Daniel, conturbado com essa carta, essas escrituras, né? E pelas contas dele aqui, tem-se em média, em base, aí, que Daniel já tinha em torno dos seus 85 anos de idade, quando Dario começou a reinar, né, sobre os caldeus, sobre todo aquele povo. Amém, irmãos? Sabemos que Daniel foi levado cativo aí por volta dos seus 15 anos de idade, amém? Bem jovem, foi levado. Os irmãos conhecem a leitura de Daniel, capítulo 1, capítulo 2, né, a qual se trata pela sua juventude, amém, irmãos? Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Então, passados esses, Daniel já nessa altura da idade dele, com aproximadamente, Júlia, seus 85 anos de idade, louvado seja o nome do Senhor, ele tendo menção e leitura das Escrituras, porque sabemos que Daniel, né, até o fato de Daniel ter sido jogado na cova dos leões foi por esses feitos, né, estar orando, meditando na palavra e estudando as Escrituras do Senhor. Ele tinha o seu costume de estar sempre em comunhão com o Senhor nosso Deus, e é um dever que nós sabemos que nós temos que ter. Né? Por mais que sejamos perseguidos, né, assim como Daniel foi jogado nas covas dos leões, por estava fazendo, nós devemos fazer por amor do Senhor, pelo propósito que é que crescemos na graça e no entendimento do Senhor nessa terra, para que possamos ensinar, né, esclarecer, né, e levar esse Evangelho, porque o Evangelho não é outra coisa senão as boas novas de salvação de Cristo. É isso nós aprendemos em toda a constância que lemos a palavra, né, que meditamos nela, que procuramos nela e vamos atrás de saber o que significa aquilo ali. Né? E é tão importante, irmãos, permanecendo assim como Daniel era, né, jovens principalmente, irmãs, varões, né, para que dessa constância, irmãos, possamos estar sempre preparados, irmãos, para esse Evangelho ser carregado e levado para aqueles que precisam ouvir. Hoje, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, estamos todos aqui cheios, mas tem pessoas que precisam de nós,
Então nós precisamos estar sempre aprendendo mais, orando mais, louvando mais, meditando mais na palavra, para que possamos levar esse conhecimento a outras pessoas. Né? Dessa maneira, irmãos, vendo aqui, voltando lá para o livro, né, do profeta Daniel, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3, irmãos, depois de ter menção e calcular e saber que ele aqui aos 85 anos de idade já estava chegando o tempo acerca das escrituras de Jeremias, ele pensou assim, irmãos, né? Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar em oração, e roubos e jejum e pano de saco e cinza. E orei ao Senhor. Peço perdão, no versículo 2, eu vou retornar aqui, tá bom? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi, pelos livros de números de anos, que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, roubos e jejum, e pano de saco e cinzas. Né? Foi o que ele fez, irmãos, para lamentar diante do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, porque sabendo aqui, irmãos, que muitos já tinham se desviado do seu caminho. 70 anos de assolação, talvez muitos ali, presbíteros cristianos, já tinham perdido suas esperanças, né? Porque passaram um tempo em silêncio, né? Sem buscar ao Senhor, sem ouvir a voz de Deus, né? Sem ouvir Deus falar com o povo, apesar de ter ali Daniel, um grande homem de Deus, né? Se você olhar para o livro de Ezequiel, um grande homem de Deus que foi levantado também para que pregasse ao povo, né? E assim tem outros ainda, irmãos, que eu creio que por todos esses anos mantiveram, né, a leitura, mantiveram a promessa do Senhor esclarecida acerca das palavras, acerca dos ensinamentos, de manter de tempo em tempo, mesmo que no tempo da Babilônia, né, tiveram muitas proibições, e nisso muitos se acovardaram e deixaram de meditar, deixaram de orar, deixaram de buscar a face do Senhor, e muitos não retornaram nesse momento algum, né? Ou seja, se desviaram totalmente, não é isso, do caminho que o Senhor tinha colocado para eles. Louvado seja Deus. Né? Então, no ato de humilhação, sabendo que o tempo estava chegando próximo, Daniel, ele intercedeu pelo povo. Ele orou pelo povo, porque o povo que estava ali cativo, muitos já tinham se esquecido, já tinham se perdido, já tinham talvez se misturado, miscigenado com outras nações, com outros povos, e ele, no seu coração, ele sentiu a necessidade, irmãos, né, de buscar, de interceder pelo povo pelo pecado, porque ninguém assim fazia. Né? Então ele fez o ato que nesses tempos era o ato de maior humilhação, irmãos, né? Se vestir de saco, panos de saco e colocar cinza sobre a sua cabeça, sobre o seu corpo inteiro, tá? Pegar terra, cinza e jogar sobre o seu corpo e se humilhar diante do Senhor. É um ato de humilhação. Hoje, irmãos, o nosso ato, né, de humilhação, qual fazemos e devemos manter e fazer ao Senhor, irmãos, até que eu já ouvi, às vezes eu falo, não existe posição, irmãos, para que a gente se coloque em oração diante do Senhor. A gente pode orar sentado, eu acho que pode. Pode orar de pé, pode orar da maneira que você quiser. Mas a posição de reverência diante do Senhor é no chão. Dobrado no Senhor, prostrado, se humilhando perante o Deus Todo-Poderoso. Isso é algo que às vezes para a gente pode ser banal. Pode ser banal, não, perdão a palavra. Mas pode ser insensato, a gente pensar que não tem nada a ver. Mas para o Senhor, irmãos, todo o nosso ato tem muitos significados. Né? Eu não sei se os irmãos já aconteceu isso, né? Mas eu já passei a noite, irmão, de joelho dobrado, irmãos, dormindo. Mas de joelho dobrado, irmão. Acordei 6 horas da manhã com um despertador e eu 6 horas, fui o quê? 3 horas da manhã, irmão, dobrei o joelho para orar. Deu 6 horas da manhã, eu fiquei 3 horas de joelho lá, irmão. Por mais que eu não estivesse conscientemente orando, a devoção permanece a mesma. A entrega diante do Senhor permanece a mesma, Marcelo. Então eu sei que o Senhor recebe a nossa oração, porque, irmãos, a gente está se humilhando perante a sua face, perante, irmãos, o poder e a glória dele. Né? Outra palavra que fala grandemente, foi dito aqui recentemente, eu não me lembro por quem, irmãos, mas 2 Crônicas 7,14, louvado seja o nome do Senhor. Né? É um texto emblemático, né? Que o texto que os irmãos conhecem e amam muito, que é um dos textos que eu mais gosto, irmãos, que fala que se o meu povo se humilhar, orar, buscar a minha paz, se arrepender do seu mau caminho, né? Eu, Senhor, sararei a sua terra. Então, é uma condição, irmãos, para que alcancemos a face do Senhor, humilhação, é oração, é súplica, Marcelo. Não adianta eu ficar lá, o Senhor sabe o meu pensamento, o Senhor sabe o que eu preciso. Lógico que sabe, né? Está mais que esclarecido nos Salmos, o Senhor é onipotente, onisciente, sabe de tudo que você precisa. Sabe o número do seu sapato, sabe o número do seu terno, ele sabe o que a gente precisa, entendeu?
todos os mínimos detalhes. Mas é necessário, irmãos, que nós entremos a Ele e apresentemos a Ele a nossa necessidade. Humilhemos-nos perante o Senhor. E Daniel fez esse ato, irmãos, sabendo que estava chegando aos 70 anos. Né? O tempo estava ali, a conta bateu, falou, está acabando. Mas ele estava assim pensando, talvez. Olha, será que vai acontecer? Né? Será que o povo está buscando remissão? O povo está preparando já as maletinhas para voltar para casa? Será que alguém está com isso no coração? Mas o povo tinha, com certeza, irmão, se esfriado. Daniel fala que dirigiu o rosto ao Senhor. Deus foi buscar em oração com roupa cinza e panos de saco cinza. E no versículo 4 diz, né, principiando a sua oração: e orei ao Senhor meu Deus, e confessei e disse: ah, Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Orei ao Senhor Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo. Exaltação, irmãos. A importância de exaltar e glorificar o nome do Senhor. Que guardas o conserto e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos e cometemos iniquidade e procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos seus mandamentos, dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, os que vêm em teu nome, falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais. Louvado seja Deus. E não demos ouvidos, né, a teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes, aos nossos pais, e como também todo o povo da terra. Então, irmãos, é algo que nós temos hoje, que tem no nosso coração. Se não temos, irmãos, estamos falhando no nosso ministério, isso eu falo para vocês. Daniel, irmã Diaconisa Rosana, ele teve um entendimento de interceder, de clamar, sabendo ele que o Senhor o ouvia. Porque já tiveram, irmãos, o sinal da oração de Daniel para os leões é um sinal que acho que podemos olhar notório. Quem mais cairia dentro de uma cova de leões, irmãos? E os leões não iam mover um centímetro para tentar atacar, irmãos, é um homem de oração. Eu, se fosse Daniel, eu tinha uma fé tremenda. Né? A nossa fé, ela acaba sendo limitada porque nós não vimos, né, tamanhos feitos. Talvez alguém tenha visto, já tenha visto o coxo levantar, o cego ver, talvez alguém tenha visto algo fenomenal. Já tenha tido visão, já tinha tido resposta, já tenha tido visão de anjo, e tem fé para tamanho isso. Eu nunca tive tamanha experiência, mas eu creio. Né? Mas a nossa fé, ela acaba tendo um limite, tendo um teto, até onde a gente pode pedir, até onde a gente pode chegar. Mas o Senhor é soberano, grande e tremendo, irmãos, e pode muito mais. Mas eles ouviram, irmãos. Quantas gerações vinham falando, vinham pregando, irmãos, sobre o conserto, né? Sobre viver em obediência à vontade do Senhor. Se você olhar, irmãos, dos primeiros profetas, Isaías foi o profeta que mais tempo apregoou, um dos profetas que há mais tempo apregoou, né? Elias, irmãos, para que você saiba, Isaías, para que você saiba, ele, para chamar a atenção do povo, tem situação que ele tirava toda a sua roupa e saía pregando pelado na rua para chamar a atenção, para que o povo o escutasse, tá bom? Então, de maneira as pessoas não ouviam o que os profetas diziam, né? Vocês conhecem Isaías, irmãos? Um profeta que teve no coração o intento do Senhor de chegar ao rei Ezequias, né? Se eu não estiver enganado, e falou: ó, o Senhor mandou você arrumar sua cama, viu? Arrumar a casa, bota tudo aí, porque você vai morrer. E ele vira as costas e sai andando. E quando ele sai andando, Ezequias dobra o joelho na beira da sua cama, irmão. E fala: Senhor, eu fui um bom homem, obedeci os estatutos, eu botei a casa em ordem, né? Trouxe a adoração, trouxe o conserto. Aí o Senhor, pela oração do servo, Ezequias falou: ó, o Senhor foi lá de novo, Isaías, que não tinha nem saído do pátio do castelo. Falou: ó, volta lá, para aquele homem lá, fala para ele que a oração dele foi ouvida e que eu acrescentarei mais 15 anos à sua vida. Olha que maravilha. Um profeta de tamanho entendimento, mas já vinha apregoando, irmãos, por vários e vários reis, por várias e várias gerações, irmãos, a salvação, o arrependimento, para que oferecessem sacrifício ao Senhor direito, irmão. Eles tinham conserto, eles tinham a lei, tinham os escribas para ensinar, irmãos. As escrituras estavam lá para serem vistas de geração em geração. Né? As leis, as concessões, tudo aquilo que estava escrito, irmãos, estava lá para ser praticado. Assim que eles estavam fazendo, Marcelo? De qualquer maneira. Eles iam à casa do Senhor, em Jerusalém,
De qualquer maneira. Vai oferecer sacrifício? Qualquer maneira. Vem oferecer o seu louvor ao Senhor de qualquer maneira. Não tem mais devoção, não tem mais súplica, não tem mais reverência, não se prostam, não colocam mais saco e cinza na cabeça para se humilhar perante o Senhor. E nós, irmãos, trazendo para os nossos dias, cada um avalia a si próprio, né? Traz a sua análise intrínseca. Temos tido reverência ao entrar na presença do Senhor? Temos tido, né, um conserto antes das ceias? Temos pedido perdão e entrado num culto com um coração puro e leve para que pudéssemos levar louvor ao Senhor? Porque a palavra do Senhor, dita por Jesus Cristo, que se viéssemos aqui, irmãos, né, oferecemos sacrifício ao Senhor. Nosso sacrifício hoje é o nosso culto, amém? Amém, irmão? Amém. Paulo diz lá em Romanos, sei lá como é lá, oferecer ao Senhor o vosso culto racional, com hinos, com cânticos, adoração, palavras, salmos, né, e doutrinas. Louvado seja Deus. Mas se viéssemos oferecer tudo isso ao Senhor naquele tempo, né, sabendo que tem meu irmão alguma coisa contra mim, irmão, minha oferta não vai ser recebida pelo Senhor. E hoje, nosso coração, quando viemos oferecer o nosso louvor ao Senhor, está tranquilo, está leve, ou a gente tem vindo com rancores e rancores, moendo, e não oferecendo louvor ao Senhor com certeza de que Ele está recebendo. Você tem certeza, irmão, que o seu louvor está sendo recebido pelo Senhor? O seu canto, a sua oração tem sido, aleluia, chegar do Senhor sem barreira, com aquela velocidade que Daniel teve? Porque Daniel fala aqui, irmãos, quando ele orava de prontidão, o anjo do Senhor lá se movia e ia até ele, irmão, para trazer resposta. E não foi só uma, foi 2, 3, 4 vezes que o anjo Gabriel apareceu perante ele para respondermos a sua oração naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Glória a Jesus. Então, irmãos, o ato de interceder, irmãos, é algo glorioso, irmãos. Quantos têm intercedido pela mocidade? Pelas suas famílias? Pedindo ao Senhor pelos seus vizinhos? Pelos enfermos que você vê? Quantos vocês entram, irmãos? Isso aqui é um sentimento que eu acho, pelo menos eu, né? Eu entro, é uma coisa difícil, né? Mas eu entro num posto de saúde e no UPA. Quando você entra lá, irmão, você entra lá todo bravão, ou você tem olhado por cada um em espírito orado ao Senhor? Pede, Senhor, cura, salva, renova, transborda, faz aqui um milagre. Irmão, eu tenho tanta vontade de ser aquele que o Senhor fala no meu ouvido e eu vou lá, irmão. Eu vejo irmão fazer isso, eu fico, aquela, sabe, não vou falar inveja santa, mas aquela vontade de ser eu também, irmão. Mas eu já falei, o Senhor já me trouxe e eu não tive coragem. Então eu sei que nesse quesito o Senhor complementa, porque tem aqui irmãos e irmãs usadas por Deus, né? E nisso eu louvo e exalto o nome do Senhor. Mas tem uma coisa que eu tinha vontade de fazer, é fazer isso, né? Mas sempre, irmãos, com o aspecto de intercessor, a gente tem que estar em todo lugar. Sabe aquele que você vê e talvez você pensa na sua vista, esse daí não tem mais jeito? É por ele que você tem que interceder. Sabe a família? Aquele que às vezes aporrinha a sua fé, a sua vida, fala, para que você tem que estar lá, meu filho? É festa de família, você tem que ir para ceia. Vem para festa de família, né? Vem para churrasco. E você prefere estar aqui, aquele que te aporrinha sempre, falando que você está fazendo doidice da cabeça. Porque, irmão, se com vocês vai acontecer comigo já, né? De pessoas falar, dá um pouquinho, né? Sossega um pouquinho, né? Vamos para outras coisas, né? Então, por isso nós temos que interceder, colocar o nosso joelho no chão e apresentar cada um deles, irmãos. A nossa oração, às vezes, ela não passa do teto, porque, irmãos, dobramos os joelhos na nossa oração rotineira. Porque Deus vai fazer, Senhor, abençoa. Em nome de Jesus, e puf. Mas, irmãos, se a gente for orar de verdade, com súplica, lembrando, irmão, com 5 minutinhos você consegue apresentar a igreja inteira, irmãos, em oração. Com 10 minutinhos de oração você apresenta a sua família toda, irmão. Citando nome por nome. E se você deixar, irmãos, o Espírito Santo te usa a madrugada inteira em oração. 6 horas da madrugada em oração constante. O Espírito Santo vai te usar, porque quando você começa, irmãos, o Espírito vai te levando, você vai passeando, né, na oração pelo Espírito, e vai entrando na casa dos irmãos em oração, pela sutileza do Espírito, ele vai revelando o porquê você tem que pedir, o porquê você tem que orar. Louvado seja o nome do Senhor. Então a oração de Daniel, em dirigir o rosto ao Senhor, foi essa. Sabendo que o povo estava totalmente entregue ao pecado, totalmente entregue às imundícias, não ofereciam sacrifícios ao Senhor, não ofereciam o seu louvor, nem o mínimo da sua devoção, não era colocado mais diante do Senhor. E agora nós temos ajudado, irmãos, quem estava fora, a entrar nesse caminho? Às vezes a gente ajuda, irmão, a gente tenta, a gente sabe que isso acontece. Às vezes você vai lá, prega, né? Prega na escola, chega, prega e ninguém aceita.
ninguém quer ouvir, ninguém quer entender. Amém, irmãos, mas você está fazendo, né? A palavra do Senhor fala que quando você ir lá, irmãos, né, bater na porta e a pessoa não quiser te receber, irmão, bate, sacode até o pó da sua sapatilha, da sua sandália, irmão, e vai para outro lugar. E continue pregando, continue semeando, continue intercedendo para quem necessita ouvir a palavra do Senhor. Esse evangelho que nos traz a salvação, irmãos. Louvado seja Deus. Aleluia. Me ajuda aí, irmãos. Então esse ato de intercessão, irmãos, é algo notório. Os irmãos sabem que a gente está em campanha, né? A gente fez na última campanha agora um ato de intercessão, que é algo que devemos fazer. Eu me lembro de algumas pessoas que estavam, né? Eu lembro da irmã Débora aqui, lembro da irmã Fernanda aqui, os irmãos que estavam na porta, os irmãos que estavam aqui ao lado do culto, no processo de intercessão. Às vezes alguns irmãos não sabiam por quê, né? Mas é um ato que a gente está aqui intercedendo, irmãos, pelo caráter e pela necessidade de cada um. Porque às vezes nós vemos o culto de Nilson, né, pensando, Senhor, me abençoa, Senhor, visita lá, Senhor, meu patrão, visita lá, querendo a nossa bênção. Mas eu ouvi, irmãos, não foi aqui, foi na igrejinha do lado da irmã bem antigo, faz tempo já apareceu algumas vezes. Mas eu pensei, eu ouvi para uma menininha, irmãos, de 10, 12 anos, né, de falar assim, ó, Deus vai te abençoar quando você começar a orar pelo seu vizinho. Eita, Deus vai te abençoar quando você começar a orar por quem está do seu lado. Largue o seu problema na mão do Senhor, Ele cuida. Comece a orar, porque eu comecei nessa medida, irmão. E não é que o negócio começou a andar, né? O Senhor começou a me libertar, começou a destravar as coisas, o negócio foi prosperando, foi melhorando, o caminhar foi ficando bênção dos céu, irmãos. A leveza, teve uma vez que eu falei, irmão, eu estou bem demais, né? Fui ousado, irmão, até falei, estou bem demais, irmão. Sabe? Já que os irmãos, a gente acabou de pregar, irmão, sobre os estágios da vida do crente, né? Me lembro até hoje, sobre o estágio de estar no deserto, estar no vale e estar no monte, né? Passando o vale é um lugar de dificuldade, o deserto é um lugar onde você vai estar sozinho mesmo, e o monte é quando você está muito bem. Fala, bicho, estou voando no monte, irmão. Estou tranquilo, orando demais, lendo demais, consagrando, jejuando muito. Estou tranquilo, não caio. Fala, minha rocha é Jesus, irmão. Não tem quem me derruba, não. Né? Até que a arrogância, irmãos, eu falei já muito isso com o pastor. Falou, pastor, eu tive, no meu princípio de conversão, eu tinha muito medo da minha arrogância, porque eu era arrogante. Né? Eu gostava de peitar os outros, de falar, de debater. Né? Sempre fui fã disso daí. Mas, irmãos, o Senhor trabalha. Né? O Senhor boa, quando foi não, a gente toma um supapo da vida e fala, aprende direito, filho. Não é isso que eu estou ensinando. Não é o que eu estou te ensinando é misericórdia, quero e não sacrifício. O que eu estou querendo te ensinar é amor e não sabedoria. O que eu quero te ensinar é levantar aquele que está caído e não dar uma marretada na cabeça dele. O Senhor nos ensinou a trabalhar com amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor intercedeu, o Espírito Santo, irmãos, Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, irmãos, em todo tempo, para que possamos andar vigilantes, irmãos. E nesse mundo aí fora, o Espírito Santo, Ele sopra no nosso ouvido, para que a gente possa levantar, para que a gente possa orar, para que a gente possa entregar a nossa vida em devoção, irmãos, diante do Senhor, para que outros, né, cresçam na graça, cresçam no conhecimento e recebam a salvação, recebam, irmãos, uma ajuda, um apoio, né, um auxílio do Senhor e do seu Espírito Santo. Amém, irmãos? Vamos passar do versículo 7. Mas aqui também é uma oração, amém, irmãos? Vamos fazer uma leitura aí? Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde tens lançado por causa da sua prevaricação, com que prevaricaram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós rebelamos contra Ele, e não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu pela mão dos seus servos e dos seus profetas. Então, irmãos, a norma, né, o ensinamento estava lá, irmãos. Assim como nós temos hoje em nossas mãos, amém? Amém. Se pecarmos, irmãos, é porque nós queremos, amém? É pela carne. Porque pela palavra, pelo Espírito, irmãos, sabemos que não caímos e não pecamos. Pelo Espírito e pela palavra, nós andamos em condução do Espírito Santo de Deus.
Né? Não vamos ser tentados se mantivermos a palavra aqui, ó, dentro do siso, né? Lembrando, mastigando constantemente, irmãos, o que o Evangelho fala. Por isso que a gente fala aqui, irmãos, muito. Mas se você ler um salmo por dia, irmãos, você vai mastigar esse salmo e você não vai pecar. Se você meditar no que Jesus Cristo ensinou, você não vai acusar, você vai andar bendito na terra, bem-aventurado, né? Praticando as boas palavras. Eu já trouxe aqui, irmãos, as bem-aventuranças do Senhor de ensino, e se eu não me engano fala de 6 ou 7 bem-aventuranças, irmãos. E se mantivermos nessa, irmão, nós estamos voando, né? Se for misericordioso, o Senhor terá misericórdia. Se for pacificador, a sua é a terra, qualquer coisa assim, irmão, né? Se for humilde, manso, irmãos, o Senhor está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, são participações que a gente tem nos nossos dias a dia, irmão, de meditarmos, andarmos e usar o que a palavra do Senhor nos ensina. Agora, se não obedecemos, irmão, como esse povo, irmão, vamos andar, irmãos, em dificuldade mesmo. Se não obedecemos a voz do Senhor, vamos entrar em guerras, irmãos, em intrigas, em dificuldades, né? Em misérias, assolações, vai acontecer. Mas quando ouvimos o Senhor e andamos pela sua palavra, irmão, o caminho é estreito, mas é iluminado. Jesus Cristo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E ninguém vai ao Pai se não for por mim. Irmão, o caminho está trilhado, e se você estiver com essa Bíblia aqui, ó, você vai com ela no caminho, você nem vê os obstáculos. Eu falo aqui, irmãos, posso usar, Everton, a situação sua? Uma vez, irmão, estava eu e o pastor conversando no portão de casa, assim, irmão. Lá no portão da colônia. E Everton crentão, até eu tutando. Eu pegava o Everton assim, deixa eu pegar essa brecha menor aqui, só um pouquinho. A minha tá cheia de coisa, deixa ela cair. E o Everton assim na rua, irmão, só. E eu e o pastor conversando. Aí vimos o Everton passando perto da câmera, vamos ficar quietinho. Eu falei para o pastor, certeza que ele não vai orar por nós. Né? E ele assim, ó, virava a folha, mas não orava para nós. Irmão. Aí quando ele passou assim da por outra posada, ele falou: ô, não. Aí ele largou a Bíblia e voltou para conversar com a gente. Porque senão, irmão, ele ia embora. Mas o que ele estava fazendo? Ele estava vidrado na palavra do Senhor. Então, irmãos, constante no que a palavra do Senhor nos traz ensinamento, irmão. Eu tenho hora que eu estou meditando na palavra, que eu estou longe, irmão. Estou voando. Né? E o nome do Senhor Jesus Cristo está sendo glorificado. Então, irmão, pegue um tempo com isso. Medite nisso, ore nisso. Procure o melhor horário que você vai conseguir, irmão. Pode ser que de manhã seja difícil, irmão. Você está com sono, ou você já acorda na correria. Mas talvez na hora do almoço você tenha ali 20 minutinhos, irmão, 10 minutinhos. Talvez, irmão, no seu trabalho você não consiga levar a Bíblia, mas você tem o celular lá, irmão. Tira 5 minutinhos, irmãos, e lê. Você não vai levar mais de 5 minutos para você ler um bom salmo, irmão. O Salmo 119, que é o maior, eu garanto que você lê no máximo 10 minutos, irmão. Né? Então, com um tempinho você consegue meditar, procurar, orar ao Senhor, pedir ao Senhor uma direção, uma palavra, e o Senhor vai te abençoar, vai te usar, vai te conduzir, e assim a gente vai obedecer a voz do Senhor conforme estivermos intrínsecos nela, vivendo a palavra com constância, meu irmão. Louvado seja Deus. Vamos lá. Versículo 11. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e o juramento que está escrito na lei de Moisés, servo de Deus, se derramou sobre nós que pecamos contra ele. Ou seja, transgrediram a lei do Senhor se voltou por eles, os castigando e os levando a exílios, a misérias, a ser servos de outros povos, para que aprendam e significam que o Senhor quer trabalhar com eles, quer tratar com eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, irmãos, colocou a princípio, o povo de Israel chamou de povo seu, filho seu, um propósito. Era para eles serem sacerdotes do mundo. E eles queriam guardar para eles, né? Se acharam, né, que o título de salvação eterna para eles estava agora não, Deus abençoe. Acharam que para eles aquela coordenação estava feita, estava colocada. Olha para você ali. Aleluia. Então, irmãos, eles tinham no coração deles que o evangelho era para eles. O ensinamento, a palavra, a lei, era para eles. Né? E daquela maneira, irmãos, eles guardaram aquilo dentro de si e viveram dentro de tradições e tradições. Criaram-se várias dentro do povo conceitos, né? Heresias, coisas que eles achavam que era importante, até que o Senhor Jesus Cristo veio e mostrou o que significava a lei do Senhor, cumprindo-a, sem tirar um tiro, sem tirar qualquer ponto ou vírgula, mas cumpriu e mostrou um negócio para colocar mais fácil para vocês. Né? Todo mandamento, todo preceito vai ser assim, ó: amarás o Senhor teu Deus acima de tudo, e o teu próximo. Simplificou, irmãos. É fácil de guardar.
do que você guardar 12 mandamentos e 613 preceitos de lei. Mas se você usar esses dois como base, você cumpre tudo aquilo, irmão, tranquilinho. Amar o Senhor acima de tudo, irmão. O que é isso? Né? Ler a palavra, meditar, orar, dar ao Senhor a primícia do seu dia com oração. Dar ao Senhor o fim do seu dia com oração. Dar ao Senhor a gratidão pelo seu alimento com oração. Isso é a primícia do Senhor. Isso é amar a Deus acima de tudo, irmãos. Né? Amar o teu próximo. Bom, você vê alguém necessitado, irmão, dá de comer. Você está vendo alguém precisando de você, irmão, estende a mão. Agora, quando a gente passa, irmão, de qualquer maneira finge, isso aqui eu não vi. Você está igualzinho, irmão, naquela parábola do Senhor Jesus Cristo sobre os samaritanos, sobre o bom samaritano. Quando tinha alguém caído, e eles deixaram o seu sacrifício acima do amor. Porque, irmão, sabíamos ali que, aleluia, o sacerdote ele tinha uma lei. A lei mandava, ó, você não pode tocar em algo que está morto ou em sangue. Então você tem que passar direto. A lei. Mas tinha alguém morrendo ali que precisava da ajuda. O levita, a mesma situação, irmão. Se ele tocasse, ele ia ficar imundo por um período de tempo. Não sei, 7 dias, 21 dias. Isso está tudo na lei. Mas se ele tocasse, ele não poderia entrar no templo. Nem o levita, nem o sacerdote. Então eles falaram, não, eu não vou manchar minha veste para isso. Vou embora. E aí veio o bom samaritano, que largou tudo que tinha para fazer. A palavra fala que ele estava vindo ou voltando de viagem, cheio de cargas. Mas ele para tudo que está fazendo, larga suas malas no chão, pega o homem caído, põe sobre sua cavalgadura e leva até uma hospedagem. E lá cuida dele. O amor e a intercessão pelo próximo, irmãos. É o que o Senhor quer de nós. Louvado seja Deus. Vamos lá. Onde eu parei aqui agora? 12? E ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós e contra os nossos juízes, que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porquanto nunca debaixo de todo o céu aconteceu como em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo aquele mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades e para nos aplicarmos a sua verdade. Ouviu aí? Ou seja, eles passaram por muitos anos no exílio e não se converteram. Não clamaram no Senhor, não prestavam culto ao Senhor, não tinham a coragem, a ousadia de fazer um momento de adoração, de devoção ao Senhor, mas eles se calaram perante a opressão, se calaram perante o regime do mundo, enquanto, irmãos, a nossa necessidade é glorificar o Senhor acima de tudo. Sabemos, irmãos, que vai chegar o tempo no nosso Brasil, como está acontecendo em muitos lugares. O Evangelho, irmãos, aos poucos vai sendo apertado, né? Nossos países vizinhos, irmãos, não tem muito tempo, Bolívia, irmãos, teve uma caça na Argentina, irmãos, povo tocando fogo em igrejas, né, catedrais, em vários lugares onde se professava a fé. Irmãos, isso vai chegar aqui, irmãos. Eles começam com simples atos, né? Proibição de Bíblias nas bibliotecas, proibição não tendo mais a obrigatoriedade. Não se pode pregar os evangelhos na escola, não se pode, em alguns lugares do Brasil, tá? Não se pode fazer culto ao ar livre, tem que ser dentro da igreja, trancadinho, nas 4 paredes, fecha a porta, né? Ou seja, eles estão querendo fazer da igreja um aceito, algo escondido, para que é só aquele povo ali para não crescer mais, não ter mais conversões. Eles querem calar, querem prender o povo de Deus. E sabemos que isso vai chegar aqui, irmãos, né? A pandemia foi um princípio, fecharam portas, né? Muitos permaneceram, irmãos, conhecemos a rede social, fomos para cima, o nome de Jesus Cristo foi glorificado, voltou, o tempo passou, as portas estão abertas e o Evangelho está aí, irmão. Ó, esse área é grande demais, irmãos, né? Para que tenhamos 2 ou 3 pregando lá fora. É ótimo, irmãos, estarmos aqui pregando, pedindo oportunidade, mas muito melhor é lá fora, irmão. Muito melhor você pegar alguém dos trabalhos e falar, eita, eu vou te pesar com Jesus Cristo hoje. Vou falar de você até você correr daqui. Ou aceitar Jesus como Salvador. Eu paro. Aleluia. Tem que fazer assim, irmão. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Amém, irmãos? Ó. 14. É isso? Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos a sua voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti, como se vê neste dia, pecamos, procedemos impiamente. Ó Senhor, segundo todas as suas justiças, aparte-se a tua ira do teu furor da cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades de nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Ou seja, se tornou nada, se tornou miséria. Para quem olhava por Jerusalém, era olhar, acabou a nação, se sumiu, foi um pouquinho para cada lado. Jerusalém sumiu,
Acabou naquela época. E historicamente, irmãos, sabemos que por um longo período de tempo, Israel não existia na terra. Eles ficaram dispersos. Cada um foi para algum lado, chama-se de diáspora, né? Quando pela perseguição eles fogem. E a nação some. Sabe que a nação de Israel ficou, eu não vou saber exatamente quantos anos ficou, mas foi se reconstituída, irmãos, agora, em 1960 e pouco. Bom, que ela foi reconstituída, que ela foi tida como terra novamente, foi tida como nação. Hoje, irmãos, você vê que Israel vive guerra. Por quê, irmãos? Contra Hamas, na Palestina, tudo isso, irmãos, por conta da palavra do Senhor. Olhai sempre para Jerusalém. Está acontecendo, irmãos. Se ainda nós pensamos que a vida do Senhor não está próxima, Paulo, devemos ficar despertos, vigilantes, leitura da palavra, irmãos. Daniel capítulo 9, ele traz a alusão profética do Apocalipse, das coisas que vão acontecer, dos sinais. Jesus Cristo falou, no final dos seus evangelhos, o princípio de dores: a terra vai gemer, a terra vai chorar, os mares vão se elevar, terremotos, ventos, assolações, fome. Louvado seja Deus, o que mais? Doenças que vai se espalhar pelo mundo inteiro. Então, irmãos, vivemos tudo isso. Jesus Cristo falou, isso é princípio de dores. E vivemos quase que tudo, irmão. Daqui a pouco estamos vivendo os últimos dias e nós nem sabemos. O pastor já falou alguma coisa acerca do que estamos vivendo a última semana, o último tempo da igreja na terra. Oxalá que sejamos nós, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, e em vida sermos arrebatados para o céu, de modo geral. Quem não queria? Certeza que nossos antecessores, irmãos, queriam isso. Os pais na fé, irmãos, queriam muito isso. Mas tiveram experimentando, irmão, a morte na carne e a salvação individual até os dias de hoje. Oxalá que aconteça, irmãos, em nosso tempo. Que nessa geração subamos e vejamos a glória de Deus ainda, irmãos, o nosso corpo em carne ser glorificado e vemos os sinais do Senhor. Louvado seja Deus. Vamos lá? Eu parei no 16? 17. Agora 17, né? Isso. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado, faze resplandecer o teu rosto por amor do Senhor. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome, porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Ó Senhor, atende-nos e opera sem tardar. Por amor de ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo se chamam pelo teu nome. Então, esse versículo 19 de Daniel traz alusão a 2 Crônicas 7,14. Se você olhar o clamor de Daniel pelo seu povo, oxalá que fosse o povo em um culto, mas Daniel intercedeu por ser o que tinha mais contato e proximidade com o Senhor nosso Deus. E ele clamou perspicaz, irmão, com insistência: Senhor, nos perdoa. Senhor, perdoa. Jesus Cristo, irmão, de braços abertos na cruz, sabe qual foi a frase dele? Perdoa-lhes. O que Estevão disse, irmão, quando foi apedrejado? Perdoa-lhes. O Senhor Jesus, o que nós devemos pedir ao Senhor todo o tempo, irmão? Perdoa-se a nós, perdoa aquele que está lá fora. E nos dê a oportunidade, irmão. É o que eu peço ao Senhor sempre. Senhor, nos dê uma oportunidade assim, escancarada. Que fique preso no engarrafamento e eu comece a pregar o Evangelho, uma situação assim, para que as pessoas nos ouçam. E o nome do Senhor seja exaltado e glorificado, irmão. O Senhor está prontinho para usar você na terra, irmão. A seara está aí, prontinha. Grande, irmãos. E você é ceifeiro. Amém, irmão? Glória a Deus. Eu ouvi pouco amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu falo mais um gole de água aí. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, irmão, na verdade, de tamanha oração, de tamanha intercessão, de tamanha conduta, talvez aqui, na nossa leitura, a oração foi simples, mas sabe que Daniel intercedeu por anos, irmãos, pelo povo, E aí no versículo 20, irmãos, fala assim, louvado seja Deus: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo, Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus,
pelo monte santo do meu Deus, estando eu, digo, ainda falando na minha oração, o varão Gabriel, que eu tinha visto na minha visão lá no princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ou seja, enquanto Daniel estava orando no meio da tarde, irmão, ele recebeu a vista do anjo Gabriel, o anjo do Senhor, que veio de encontro à sua oração. Irmão, às vezes a gente ora e pensa que o Senhor não ouve, né? Às vezes a gente ora e tem horas que eu também particularmente penso, não, o Senhor não ouviu essa oração, estou muito fraquinho. E a hora que eu estou orando, irmão, passei lá 10 minutos orando e falei, não, o Senhor não ouviu nada disso aí. Deixa eu ouvir. Aí eu comecei a me perdoe. Comecei errado a minha oração. Mas Senhor grande, eterno, poderoso, né? Deus de maravilha, né? Chamar a atenção do Senhor, né? Engrandecer a sua face, bendizer Ele em toda circunstância. E aí o Senhor te ouve, o seu recinto, né? E o seu recinto, eu posso usar o seu recinto do seu quarto, ou eu posso te usar também como templo do Espírito Santo de Deus. Porque hoje, irmãos, pelo decorrer do dia, em quase todas as minhas atividades hoje, eu estava tentando falar com o Senhor. Eu parava aqui assim, estava rastelando, daqui a pouco, papai, como tu é bom, tu é maravilhoso, Jesus. Está calor, fôlego para respirar, mas o Senhor é bom. E a palavra do Senhor, ela nos traz essa dimensão. E na mesma hora que eu estava falando, eu falava, Senhor, visita lá o povo lá, Senhor, que precisa de socorro. Visita o povo do Guaraú, Senhor, que precisa de amparo. Visita aquele que, Senhor, hoje não tem condição, mas envia alguém lá, Senhor, para dar suporte, para dar ajuda, para dar auxílio, para orar. Tem gente que não tem condição de levantar-se da cama, e você, irmão, pode ser um enviado do Senhor para alguém. Vai lá levar o evangelho de salvação, de virtude. Por isso, irmãos, que a Bíblia nos manda, né, visitar os órfãos, as viúvas, os doentes, os presos, os doentes, para que se cumpra a palavra do Senhor Jesus Cristo. Então é necessário, irmãos, porque sabemos que uma das palavras fortes, irmãos, que o Senhor Jesus Cristo nos trouxe como testemunho, né? Mateus capítulo 25, irmãos, aquela passagem que o Senhor me traz, irmãos, ela é forte, irmão. E quando eu ouço ela, eu penso, o que eu estou fazendo para Jesus? Porque ele diz assim, né, que vai separar a sua direita, né, as ovelhas à sua esquerda, os bodes, né? E colocará assim, porque aquele que me visitou, aquele que visitou os órfãos, visitou as viúvas, visitou os doentes, os presos, irmãos, estes visitaram, esses o Senhor Jesus honrou e falou, ó, venha para cá que recebeis por herança o que está prometido desde a fundação do mundo. O céu é para tudo, para quem oferece, para quem glorifica, para quem exalta. Agora, quem vê esse tipo de situação, irmão, e passa e faz de qualquer maneira, quem vê um irmão caído, fala, deixa pro outro, não merece, a gente julga, fala, isso aqui não precisa, isso aqui não quer, isso aqui... Então, irmão, quando você souber de alguém doente, ore, mesmo que você não possa ir lá, você não seja bem recebido, ore da sua casa, ninguém pode impedir sua oração, né? Ore de onde você estiver. Ah, está vendo alguma situação, alguém está em cadeia, ore, irmão, para que o Senhor lá converta o coração, fortaleça, esforce, traga irmãos forte na presença do Altíssimo Deus. O Senhor é contigo, Ele ouve a sua oração. E se você orar insistentemente, eu tenho certeza que o anjo do Senhor vai aparecer para ti e falar, sua oração é ouvida, serva minha. Sua oração é ouvida, servo meu. Pelo Espírito de Deus você pode saber que o Senhor, irmãos, Ele está te ouvindo e vai honrar a sua fé, a sua oração, a sua devoção. Louvado seja Deus. Vendo aqui, irmãos, versículo 22. A oração de Daniel veio para a instrução. E ele sabia o fim das coisas. As coisas que haviam de acontecer ainda, né, o fim desse sofrimento, o fim de toda maldição que o povo estava passando, pela desobediência, né, pelo findar da lei, né, pelo que estava acontecendo e o preço que eles haviam pagar. Porque ali eles iam voltar, irmãos. Né? Se eu olhar historicamente, do mesmo jeito que o povo veio por etapas, né, para a Babilônia, o reino dos caldeus, eles voltaram também por etapas. Né? Se você olhar lá, né, os livros que vêm ali, antes do Salmo, antes de Jó, Neemias, Esdras, né, vai falar acerca dos povos que voltaram de tempos em tempos, né, para que viessem a reconstruir. Né, tinham lá profetas, profeta Ageu, profeta Joel, se não me engano, profeta pós-exílio, que é quando o povo começava a retornar, e eles tinham que ser exortados pelo Espírito do Senhor a ter fé. Porque quando eles chegaram de volta, irmãos, em Israel, não tinha nada. Lembra da passagem de Neemias? Neemias? Se eu não estiver enganado, que ele chorava em oração por quanto tempo, irmãos?
não me lembro do tempo, mas ele orava, chorava ao Senhor pelas cidades que ele ouvia falar, ele nem tinha visto, não tinha nascido lá, mas ele orava pelas cidades, as portas da cidade onde meus pais, né, viveram e estão todas destruídas. Como pode o meu coração estar alegre, Senhor? Né? Falando isso ao seu Artaxerxes, né? Artaxerxes, falando ao imperador da época. Né? Então, sabendo que quando eles voltaram, não tinha mais nada, eles tinham que vir do zero. Imagina você chegar no lugar do zero, irmão. Você tem que reconstruir. Né? A sua construção, a sua cidade. Imagina que você volte aqui no Guaraú depois de 70 anos e não existe mais nada aqui. Você tem que reconstruir. Eles principiaram pelo tempo, irmãos. Né? A ordem do Senhor é que eles reconstruíssem a casa, o templo, a casa de Deus, para que eles pudessem adorar e prestar culto ao Senhor. Né? Não vou entrar nesse mérito agora, senão eu vou desviar muito, irmãos. Eu tenho só mais uns minutos para o pastor já vem aí. Aleluia. 23. E me instruiu e falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim. Ó, no princípio da sua oração saiu a ordem e eu já vim. Para te responder, para te declarar, porque és muito amado. Toma, pois, bem sentido da palavra e entende a visão. Escuta aí, irmãos, com detalhes, porque você vai ter que fazer conta, hein? Vocês sabem fazer conta? Vocês são bons de matemática aí? Eu sou ruim. Aleluia. Ainda bem que tem bastante jovem de bom de escola aí ainda aí. Aleluia. Tudo bom de matemática, né, Marcelo? Aleluia. Vamos lá, ó. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão. 70 semanas estão determinadas sobre o seu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar, e para edificar Jerusalém até o Messias, o enviado, príncipe. 7 semanas e 62 semanas as ruas estrangeiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinados assolações, e ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vocês entenderam aí, irmãos? Glória a Deus. Quem entendeu tudo isso aí? Entenderam mesmo? Entendeu? Diga. Quero fazer uma pergunta. Ó, você não veio não, se você sabe a resposta, não faz não. Diga. Essa semana aqui, eu falo que ela vai versículo 27. Fala assim, Por 1 semana. e ele fará uma firme aliança com uns por 1 semana. E no meio da semana fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Essa semana aqui significa os 7 anos de Isso mesmo. 3 anos e meio de Já vou paz. voltar para trás para a gente fazer as contas que vai chegar depois. Beleza, é isso mesmo. Então, se você olhar aqui, irmãos, pela conta, tá bom? Pela mensagem do anjo, pela descrição, logicamente, pelos estudiosos, né? Eu tenho, logicamente, como eu tenho algumas dúvidas de ensino, a gente vai por elas, né? Eu não tive a revelação que teve Daniel estar em oração e o Senhor me falar, ó, a semana significa isso aqui. Eu fui em estudo, eu fui aprofundar, eu fui procurar na leitura, amém? O significado. Então, na mensagem do anjo, 24, ó, 70 semanas estão determinadas. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a sua santidade para extinguir a transgressão. Amém? Então, irmão, se você fazer a conta aí agora de matemática, para quem é bom de conta, cada semana, irmãos, ela tem a tradução aí, né? Ou o estudo principiado de... Deixa eu falar, marquei aqui, para não falar besteira. A cada 1 semana constituída é feita a conta de 7 anos, né? Como dito ali
pelo Everton, ali pelo cooperador Everton, ali naquele versículo 27. É falado por uma semana, será um tempo de 7 anos. Amém? Uma semana, 7 anos. Se você colocar na conta aqui 70 semanas, a qual foi constituída aqui, colocar 70 semanas, colocada nessa conta, dá um total aí de 490 anos. Né? Entenderam aí? Vamos fazer a conta aí. O profeta, irmãos, Daniel, vou falar a data certa aqui, ele apregou, irmãos, por volta do ano 530 antes de Cristo, amém? Isso mesmo, por volta de 530 antes de Cristo. Botando na conta, irmãos, a respeito da assolação, a mensagem que o anjo trouxe para ele foi acerca da vinda do Messias, amém? Então ele orou pelo povo. Logicamente o povo ia voltar para sua casa. O tempo, 70 anos, estava ali, e a continuação dos livros dos profetas vai explicar exatamente isso à frente. Mas a revelação que o anjo veio trazer ele foi acerca do fim das assolações, do fim de toda essa miséria, do fim, irmãos, de todo esse pranto, porque ninguém havia se salvado, ninguém havia, irmãos, recebido galardão, ninguém havia recebido ainda a herança do Senhor, a herança prometida para o povo, do grande e glorioso dia do Senhor. Né? Então, ele trouxe a mensagem, o anjo trouxe essa mensagem que dizia, né, 79 semanas determinadas para que extinga tudo isso, ou seja, 490 anos é o tempo ainda para que aconteça essas coisas. Né? Então, é o tempo que ainda tinha, sendo isso aqui 530 anos de Cristo. Cristo, irmãos, ele teve o nascimento aí, para que você saiba, para a gente esclarecer também. O nascimento de Cristo foi datado em volta de 3 a 4 anos após Cristo. Entenderam isso? O calendário, antes, após Cristo, não exatamente após Cristo pelo nascimento de Cristo, mas por outro calendário, se eu não me engano, o calendário grego, né? Eu posso estar enganado, o irmão pode pesquisar isso aí depois. Mas Cristo nasceu praticamente no ano 4. Né? E aí, com todas essas contas aí, se colocando aí, não vou colocar na calculadora agora, porque eu não tive nem tempo de fazer isso. Mas colocando essas 70 semanas, se dão 490 anos para o fim ainda da assolação. Né? Se você olhar aqui no texto, ó, versículo sabe e entende, 25. Desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Essa conta aqui, irmãos, se dá o tempo realmente do princípio da volta deles. Então, 7 semanas, 7 vezes 7, 49. Então, são 49 anos para que o povo comece a reedificar ainda os templos. Né? A passagem, vai estar aquele tempo entre Esdras, Neemias, Zorobabel, né? Alguns dos grandes profetas que tinham aquele tempo ainda, que reestruturavam o povo em oração e em súplica. Amém? Então, irmão, sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o Messias, o príncipe, 7 semanas, né? E 62 semanas será um tempo restante depois da edificação para que o Messias venha. Então, 7 semanas, 49 anos, até a reconstrução do templo. Certo? Então, os irmãos sabem que o templo foi reconstruído em 49, 50 anos mais ou menos, aproximadamente. Levaram-se para reconstruir o templo de Jerusalém nessa segunda-feira, né? Quando o povo voltou, a gente teve a profecia de Ageu, lembra? A glória da segunda casa será maior que a primeira? Então, isso trata daquela profecia, né, irmãos? Que é o segundo templo, levou ele 49, 50 anos para ser reedificado, reconstruído para o povo. E após isso, irmãos, são 62 semanas. Né? Agora, fazer essa conta de cabeça, 62 vezes 7, se alguém quiser fazer na calculadora aí para mim, irmãos. Essa eu não anotei aqui. Mas é um tempo que as ruas e tranqueiras reedificarão, mas em tempos angustiosos. Mesmo sendo assim, irmãos, eles passarão todo esse tempo em muita angústia. Né? Dificuldades. Sabemos que o povo passou por essa dificuldade sem profetas, sem o Senhor falar com o povo, sem conhecimento. Quantos? 434 anos saindo, né? Em silêncio. Né? Apesar do templo estar reerguido, terem ali alguns homens de Deus, Zorobabel, escriba, profeta, sacerdotes naquele tempo, irmão, eles vão passar um grande período de silêncio do Senhor, até que se manifestasse o Messias, até que se manifestasse Jesus, o Salvador. Olha lá, 26. E depois das 62 semanas, será tirado o Messias.
E depois dessas 102 semanas será tirado o Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aí já está falando do tempo pós, amém, irmãos? Pós-Cristo. Cristo viveu, pregou, morreu, se ressuscitou. E todo esse passar, apesar disso, irmãos, será um tempo tirado do Messias e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aqui já está falando, irmãos, do tempo do anticristo. Tá bom? Um tempo longo. Tempo próximo, a qual a palavra do Senhor já fala, né? Acerca do tempo a qual estamos vivendo hoje. Amém? Ó. E o fim será uma inundação, e até o fim haverá guerra, e estão determinadas assolações. Aí o versículo 27, irmão, para a gente encerrar. Amém? Ó. Ele firmará, irmãos, um concerto. Isso aqui já é o anticristo, amém? E ele firmará um concerto com muitos por uma semana. Quanto que é uma semana? 7 anos. 7 anos. Aí você pega lá no Apocalipse, né? O que a Bíblia fala lá, irmãos, sobre o tempo da grande tribulação. Os irmãos têm bastante conhecimento nisso, que a grande tribulação se passará num período de 7 anos. 3 anos e meio de falsa paz. E 3 anos e meio de Tribulação. grande tribulação. Você acha que o cristão vai estar aqui na terra? Oxalá que não, irmãos, que estejamos lá junto com o Senhor, cerando as bodas do Cordeiro. Pensem, eu quando vejo aqueles louvores, irmãos, né, 26 da harpa, irmãos, pensa como será lá, irmãos. A Beulah, a celestial, o celestial coral do Senhor, cantando, exaltando, e nós participamos, sendo servidos, irmãos, pelo próprio Senhor Jesus naquela circunstância, naquela situação. Então, irmãos, para que entendamos, tá? 27. E ele firmará um concerto com muitos por 7 anos. E na metade da semana, 3 anos e meio, para cessar o sacrifício, né? Para cessar todos os cultos, a falsa paz, os cultos falsos sem o Espírito, para cessar toda a bondade, toda a prosperidade, e a oferta de manjares. E sobre as abominações virá o assolador. E aí, irmão, quem tiver aqui, corra, irmão, né? Porque virá o assolador. E isso vai ser até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, para quem conhece o Apocalipse, irmãos, sabe o que ocorrerá, né, nesses últimos dias, da profecia que Daniel teve conhecimento. Então, irmãos, Daniel teve visão das coisas que nem ainda aconteceu para nós, ou seja, ele já tinha ali 500 anos antes do Cristo, mais 2024 anos hoje, né? Sabe, oxalá que não sabemos o tempo, né? Mas se viesse esses dias agora, Daniel teve essa visão, essa profecia como João, mais de 2.500 anos pós, do que aconteceria num grande futuro, longínquo futuro. E a palavra foi revelada para que esse trouxesse e nós tivéssemos a interpretação, né? Assim, primeiro Daniel, depois João teve a visão completa do Apocalipse, irmãos, acerca de todas essas coisas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Então a palavra do Senhor é esta. O pastor tinha pedido 10 minutos para finalizar, para dar alguns recados, irmãos. Mas a palavra do Senhor é esta. Permanecemos em meditação. Eu não sei se o pastor ainda deixou escolhido alguém aí do capítulo 10, mas é bênção do céu também. José, Érico, Cristiano, Jair, os diáconos aí, os cooperadores, fiquem com as barbas de molho, as irmãs não acham que estão livres, tá bom? É necessário estarmos em meditação e constância e sabermos que, segundo as Escrituras que nos foram reveladas, irmãos, tem coisa boa. Amém?